A Caminho da Luz, um livro de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, da editora FEB. Capítulo 16. A Igreja e a Invasão dos Bárbaros. Vitórias do Cristianismo. Aqui nesse texto a gente vai ver, a gente sente nas palavras a alma do Emmanuel chorando. Certo? Vocês vão ver ele mostrando ali as falhas do Império Romano, e ele, como tinha muito orgulho de ser romano, ele sente as dores de ver tanto trabalho, tanto planejamento superior, indo por água abaixo, porque as pessoas não deram o devido valor, não deram as devidas, não tiveram o devido zelo por tudo que eles receberam, e até mesmo pelo Império. Porque os romanos não precisavam de impor a força, a cultura, a inteligência, a sabedoria, o senso de organização os levariam a manter tudo em ordem por muito tempo, conquistando todos os vizinhos, sempre com muita diplomacia, se assim o quisessem, porque a espiritualidade superior teria meios de empregar para que tudo ocorresse da melhor forma possível. Mas, em um dado momento, deixaram entrar a vaidade, o orgulho, principalmente a arrogância e a ganância, e puseram quase tudo a perder. Constantino, no seu caminho de realizações, consegue levar a efeito a nova organização administrativa do Império, começada no governo de Diocleciano, dividindo-o em 4 prefeituras, que foram as do Oriente, da Ilíria, da Itália e das Gálias, que por sua vez eram divididas em dioceses dirigidas respectivamente por prefeitos e vigários. Aí começou já a sentir que tinha o dedinho da igreja também na gerência do Império, e lógico que eles fez isso para amenizar as situações e conseguir mais domínio sobre o povo, porque o povo, as massas, sempre gostaram de algo superior, de uma ideia de uma potência maior gerenciando suas vidas, garantindo a sua estabilidade no mundo físico, do mundo material e também do mundo espiritual. O moral nessa época não era tão preocupante pelas pessoas, pelas massas, mas lógico que já existia aquela semente de moralidade nascendo nos corações que deveria ser respeitado e nem sempre foi. Com a influência do vencedor da Ponte Milvus, efetua-se o Concílio Ecumênico de Nicéia para combater o cisma de Ário, padre de Alexandria, que negara a divindade do Cristo. Os primeiros dogmas católicos saem, com força de lei, desse parlamento eclesiástico de 325. A partir do momento, então, que o Império Romano adota o cristianismo e coloca Jesus como centro da religião, como a divindade máxima, aparece então o padre Ário de Alexandria e começa a criar o problema. Problema esse que vai surgir em várias outras épocas. Seria o mesmo espírito, a mesma equipe de espíritos? É um caso a se pensar. E esse Ário, então, cria o problema, estabelece o concílio, e aí eles começam a ter que colocar determinados dogmas com força de lei como uma imposição para ser seguida. Porque, enquanto todos se respeitavam mutuamente, tranquilo. Na hora que um começa a se rebelar para manter a unidade, tinha que impor uma regra que deveria ser seguida. Então, sempre os rebeldes criando problema para o futuro, achando que estão fazendo grandes conquistas no presente. Fim do reinado de Constantino, aparecem os seus filhos, que lhe não seguem as tradições. Em seguida, Juliano, sobrinho do imperador, eleva-se ao poder tentando restaurar os deuses antigos, em detrimento da doutrina cristã, embora compreendesse a ineficácia do seu tentamen. Mas, assim como Ário tentou tomar uma atitude que ia contra os princípios estabelecidos iniciais, vem lá mais um tentar modificar a ordem das coisas, mas já tinha sido sedimentada a poder de muitas lutas, de muito sangue, de muita subserviência dos cristãos, a ideia fixa de um cristianismo de amor, de um cristianismo de paz. Portanto, eles não conseguiam quebrar facilmente essas ideias, quebrar facilmente esses objetivos. Mas por volta do ano 381, surge a figura de Teodósio, que declara o cristianismo religião oficial do Estado, decretando simultaneamente a extinção dos derradeiros traços do politeísmo romano.
Então esse já vem com uma missão mais importante, com uma missão maior, e tira as ideias politeístas e coloca o cristianismo como centro. E o cristianismo tem Deus, Jesus e o Espírito Santo, certo? Ou seja, Deus, para chegarmos a Deus, temos que confiarmos e buscarmos Jesus, e o Espírito Santo que vai trabalhando entre os homens para fazer esse amálgama de união com Cristo. É então que todos os povos reconhecem a grande força moral da doutrina do crucificado, pelo advento da qual milhares de homens haviam dado a própria vida no campo do martírio e do sacrifício, vendo-se o imperador, em 390, ajoelhar-se humildemente aos pés de Ambrósio, bispo de Milão, e penitenciar-se das crueldades com que reprimira a revolta dos Tessalonicenses. Aqui é o grande marco de alguém tomando consciência. Teodósio, que coloca o cristianismo como centro da religiosidade romana, como aquele foco religioso onde deveria ser seguido todas as orientações, tirando todos os requisitos do paganismo e fazendo com que o cristianismo predominasse. E com isso, sendo o cristianismo a religião oficial, todos deveriam levar, junto com todas as doutrinas que os romanos levavam, também a ideia de Jesus. E todos os povos do Império Romano, lembrando que o Império Romano era de Portugal à Turquia e pela Europa, né, passando pela Europa, de Portugal à Turquia, e da Turquia, passando ali por Israel, Egito, vindo até Marrocos. Tudo ali era Império Romano. Já em estudos anteriores, a gente colocou o mapa para que as pessoas pudessem se localizar ali. Bom, a partir do momento que todos começam a conhecer o Cristo, vai sedimentando na Europa e no norte da África a ideia do cristianismo. Lembrando que do norte da África para a parte sul da África, exceto pelo Egito, que daria, caminhando pelo Nilo, teria o Sudão e a Etiópia, que tinham uma certa ligação entre os povos, nas outras regiões não tinha, porque tem a barreira natural do gigantesco deserto do Saara. Primórdios do catolicismo. O cristianismo, porém, já não aparecia com aquela mesma humildade de outros tempos. As cruzes e cálices deixavam entrever a cooperação do ouro e das pedrarias, mal lembrando a madeira tosca da época gloriosa das virtudes apostólicas. Então, o cristianismo nascente, as pessoas investiam todo o dinheiro que tinham, a quem se convertia ao cristianismo e tinha ouro e pedras preciosas, procuravam vendê-las para converter em benefícios para a comunidade, e eles fabricavam a cruz e os cálices de madeira, como era a maioria das pessoas que tinham ali, ou de barro. A partir desse momento, que começa a ganhar destaque, a praga da vaidade e da arrogância começa a vir junto. Se os concílios, como os de Niceia, Constantinopla, Éfeso e Calcedônia, não eram assembleias que imitassem as reuniões plácidas e humildes da Galileia. A união do Estado era motivo para grandes espetáculos de riqueza e vaidade orgulhosa, em contraposição com os ensinos daquele que não possuía uma pedra para repousar a cabeça dolorida. E aí nós temos que procurar entender. Cuidado com a vaidade. Cuidado com a arrogância, com a prepotência. Porque a partir desse ponto começa a ter uma degradação das ideias e dos ensinos cristãos e uma prevalência do status, uma prevalência da vaidade, do glamour e da ostentação. Não combina com o cristianismo, não. Então, no momento que vai fazer esse concílio, vai com grande requinte de prepotência, de vaidade e de uma organização suntuosa, cheio de pompas, regras e regalias. E principalmente demonstração de ostentação pessoal dos seus líderes. As autoridades eclesiásticas compreendem que é preciso fanatizar o povo, impondo-lhe suas ideias e suas concepções, e longe de educarem a alma das massas na sublime lição do Nazareno, entram em acordos com a sua preferência pelas solenidades exteriores, pelo culto fácil do mundo externo, tão a gosto dos antigos romanos,
poucos inclinados às indagações transcendentes. Então, os romanos que gostavam da suntuosidade dos cultos exteriores, das festas, eles começam a fazer uma mescla para manipular o povo, manter as pessoas sob o seu domínio e sempre na expectativa de quanto será a festa. As festas não têm tanto erro. A questão é a ostentação que apresentavam nessas festas e o detrimento do culto da alma, do enobrecimento das nossas ações espirituais em prol de ações e atitudes correlatas ao dia a dia que não levavam a grandes conquistas, a grandes implementações do bem e do amor e da caridade. No livro Babili, tem uma parte, numa determinada parte do livro, que eu não me lembro agora qual capítulo, que o espírito, Palminha, junto com Jairo Avelar, que é o médico que escreve, o Jairo Avelar é psicólogo, então ele coloca o perfil psicológico dos romanos, dos gregos, dos persas, dos egípcios, dos mesopotâmios, como que eles se comportam dentro dos templos religiosos. E as coisas vão muito além daquilo que a gente imagina, daquilo que a gente pensa que está vendo. A Igreja Romana. A Igreja de Roma, que antes da criação oficial do papado, considerava-se a eleita de Jesus, ao alvorar-se em detentora das ordenações de Pedro, não perdia ensejo de firmar a sua injustificável primazia junto às suas congêneres de Antioquia, de Alexandria e dos demais grandes centros da época. E aí, eu sou da capital, eu tenho precedência. E começa então a Igreja de Roma, que ainda não tinha o papado oficial, a querer se impor. As demais igrejas querer colocar suas regras. Herdando os costumes romanos e suas disposições multisseculares, procurou um acordo com as doutrinas consideradas pagãs pela posteridade, modificando as tradições puramente cristãs, adaptando textos improvisados, novidades injustificáveis e organizando, finalmente, o catolicismo sobre os escombros da doutrina deturpada. E aqui o Emmanuel está falando, não está criticando a igreja, está criticando as pessoas que lideraram a igreja nessa época. E, logicamente, quando as pessoas são muito católicas, acham que aqueles líderes eram santos, mas eram homens, conforme a gente vai lendo nos textos do Emmanuel, cheio de vícios, cheio de malícias, cheio de tendências. Nós vamos encontrar no livro Libertação, Gregório IX liderando hordas de espíritos inferiores do umbral, aliás, no baixo umbral, tamanhos tormentos que ele carregava consigo mesmo. E cada espírito arca com as consequências dos seus fatos, dos seus atos, das suas necessidades evolutivas. Cada um de nós vamos trabalhando para nós nos aprimorarmos, para nos adequarmos às regras e às leis que gerenciam nossas existências. E o catolicismo, conforme ele foi organizado, ele perde a pureza cristã das épocas iniciais e vem mesclado de aculturamento, ou de agregando valores, agregando ideias predominantes na época, principalmente para as festas, deixando então aquela pureza inicial do cristianismo. Logicamente que a gente vai ver aqui no decorrer do estudo que era uma forma da igreja ser menos atacada, porque a falha não estava nos homens de igreja, mas nos homens de Estado que queriam sempre a busca pelo poder, a busca pela fama, pelas coisas mais vulgares. Os bispos de Roma, abusando do fácil entendimento com as autoridades políticas do Estado, impunham suas inovações arbitrárias, contrariando as sublimes finalidades do ensinamento daquele que pregonizara a humildade e o amor como os grandes caminhos da redenção. Então todos estavam ali passando pelo entendimento, pela compreensão de determinados pontos necessários à sua evolução e precisavam então adquirir novos valores, valores espirituais. Mas infelizmente, aquelas pessoas que naquele momento lideravam a igreja e o Estado viam tudo uma forma de manipular, de criar maiores mecanismos de dominar pela sua arbitrariedade, pelas suas ideias, muitas das vezes contrárias aos sublimes ensinamentos do Cristo. É assim que,
Aparecem novos dogmas, novas modalidades doutrinárias, o culto dos ídolos nas igrejas, as espetaculosas festas do culto externo, copiadas quase todos dos costumes da Roma anticristã. Então, todas as grandes festas organizadas depois com uma mescla de cristianismo, apenas uma mescla, não era o cristianismo, essas festas, então, desses cultos exteriores, eram organizadas baseadas nas festas que o Império Romano já tinha antes, que era totalmente anticristã, mas foram se adequando para atrair as massas, para manter as massas unidas, fugindo do propósito de educar as massas pela conscientização superior. A destruição do Império. A fraqueza e a impenitência dos homens, não da igreja, das organizações, mas os homens que as dirigem, que as organizam, não lhes deixou compreender que o cristianismo fora chamado à tarefa do governo tão somente para educar sentimento dos governantes, preparando-os para levar o esclarecimento e a fraternidade aos outros povos da terra, então considerados bárbaros pela cultura do império. E é importante que a gente procure entender isso, porque enquanto o cristianismo tentava esclarecer, tentava trazer conscientização, dar consciência para as pessoas, para educar, conforme Emmanuel coloca ali o sentimento dos governantes, as pessoas enveredavam pelo caminho do jeitinho. O jeitinho não é brasileiro, não, já é de muito tempo, e dá para ver a origem dos brasileiros com esse famoso jeitinho. Um jeitinho daqui, um jeitinho dali, para adquirir favores, principalmente ter mais recursos financeiros e manipular as massas. Ao invés de procurar ter um trabalho sério de educação das massas, para que todos sendo educados iriam automaticamente educando os outros, principalmente seus vizinhos, criando, na realidade, um grande e único império, tal qual Cristo esperava. Não obstante todos os esforços em contrário dos mensageiros de Jesus, Bonifácio III cria o papado, em 607, contrapondo-se a todas as disposições de humildade que deveriam reger a vida da Igreja. As forças do mal, aliadas à incúria e vaidade dos homens, haviam obtido um triunfo relativo e transitório. A criação do papado não foi inspiração superior, foi inspiração inferior, mas o triunfo era transitório. Vejamos. Os gênios do espaço, todavia, à claridade soberana da misericórdia do Senhor, reúnem-se no infinito, adotando providências novas concernentes ao progresso dos homens. Todo o trabalho, toda tentativa de direcionamento dos homens até ali, para que o bem se estabelecesse, para que estabelecesse o sentimento de cordialidade e de amor, começa a ter pequenos empecilhos, pequenas dificuldades para que tudo pudesse ser consolidado. Mas os gênios superiores, os espíritos bons que gerenciam a direção da Terra com o Senhor, agem no sentido de amenizar os estragos que as trevas fazem ou que os homens procuram fazer. A gente vai ver no Apocalipse que Jesus tem os 24 anciãos e os 144 mil líderes de todas as nações, de todas as comunidades, de todas as etnias. Todos os recursos haviam sido prodigalizados a Roma, a fim de que as suas expressões políticas e intelectuais se estendessem pelo orbe, abrangendo todas as gentes no mesmo amplexo de amor e de unidade. Sua alma coletiva, no entanto, havia deturpado todas as possibilidades sagradas de edificação e renegado todos os grandes ensinamentos. Jesus queria, então, criar uma unidade, que as pessoas pudessem, no caso Roma, que ficou com essa missão final, que primeiro teve o Egito, Israel teve a função de preparar o terreno para a vinda do Cristo, acreditando num Deus único, criando uma base sólida, onde todos os profetas iriam dizer que Jesus viria, nas condições que ele viria, e as condições também que ele seria recebido. E também a Grécia desenvolveu-se muito intelectualmente, conquistou a região onde hoje é a Turquia, Iraque, Síria, Irã, né, que era a Pérsia, e vai até a conquista da Pérsia. E Alexandre sabia que ele não podia invadir a Índia.
Então, vai até a Pérsia e mantém toda aquela região, inclusive o Egito, onde eles aprenderam a falar o grego, que foi muito importante porque as pessoas sabiam falar o idioma local e mais o grego. E assim, Jesus, o Evangelho do Cristo, era divulgado no idioma local e no grego. E também o latim, que era a língua romana na época, foi usado em toda a região do Mediterrâneo, onde muitos deles trabalhavam e falavam em latim. Advertências penosas não lhe faltaram do alto, como nos acontecimentos inesquecíveis e dolorosos do Vesúvio. Nas cidades da Campânia, séculos de luta e de ensinamento se haviam escoado, sem que a alma do império se compenetrasse dos seus deveres necessários. O Vesúvio foi uma das ações do Cristo para fazer despertar naquelas pessoas a ideia das responsabilidades. Naquele momento que o Vesúvio entra em erupção, e estava preparando para uma grande festa, já que aquela região de Herculano, Pompeia, Tibur e várias outras cidades que tinham ali, eram cidades de veraneio, né? As pessoas iam passar o final de semana, passar as festas. Cidade de muitas festas no estilo romano mesmo. E aí eles têm a lição. O Vesúvio vem, explode, entra em erupção, e muitas milhares de romanos são mortos ali, queimados vivos, e muitas autoridades romanas. E Jesus estava lá pessoalmente ajudando no resgate desses espíritos. Está no livro há 2000 anos. E tentando despertá-los, dando aquele toque energético de Jesus, deixando impregnados naquelas almas o seu magnetismo, para que eles pudessem trabalhar melhor nas suas próximas existências. Mas as tendências são muito perigosas. É então que Jesus determina a transformação do império organizado e poderoso. Suas águias orgulhosas haviam singrado todos os mares. O Mediterrâneo era propriedade sua. Todos os povos se lhe curvavam para a homenagem e para a obediência. Mas uma força invisível arrancou-lhe todos os diademas, tirou-lhe as energias, ele reduziu as glórias a um punhado de cinzas. E a gente tem um ditado que normalmente as pessoas falam assim: a mão de Deus é pesada. O Império Romano, poderoso império, muito bem organizado, muito bem gerenciado pelos seus sábios generais, conforme já dissemos antes, foram espíritos que se prepararam no Egito, já tinham vastas encarnações na Terra em várias lutas, mas foram bem sublimados lá no Egito em termos de conhecimento, de estratégia, de gerenciamento. Passaram pela Grécia dando um toque a mais de aperfeiçoamento nesses conhecimentos e foram direcionados para Roma para organizar o Império Romano e organizar a civilização então nascente, então existente naquela época ali conhecida. E onde já tinha uma escrita, já tinha toda uma estrutura pronta para os grandes progressos que viriam para a humanidade no porvir. Então eram espíritos aptos a liderar, mas deixaram-se levar por orgulho, pela vaidade, pela arrogância, e foram cometendo erros. E Jesus tinha que ficar costurando essa coxa de retalho o tempo todo. Mas chega um dado momento que as forças superiores tiram o apoio. E se as pessoas entendessem o que é o apoio dos espíritos nas ações humanas para o bem e também para o mal, eles pensariam 1000 vezes antes de tomar uma atitude. Porque se você toma uma atitude condizente com as forças do mal, você vai ser escravo do mal. Mas se as suas ações são condizentes com as forças do bem, você vai ser um servidor do bem. Você vai estar conquistando a luz. Você vai estar conquistando a paz. Até hoje, o espírito que investiga o passado inquire o motivo desses sinistros arrasamentos. Mas a verdade é que todos os fundamentos da Terra residem em Jesus Cristo. Guardemos bem isso. Até hoje, o espírito que investiga o passado inquire o motivo desses sinistros arrasamentos. Mas a verdade é que todos os fundamentos da Terra residem em Jesus Cristo. Precisamos, pois, procurar entender, procurar caminhar para a nossa redenção, para o nosso aprimoramento. Faz-se necessário buscarmos uma essência de amor e de paz.
a invasão dos bárbaros. Essas determinações do Cristo, verificadas após o reinado de Constantino, foram seguidas das primeiras grandes invasões com os visigodos que, fugindo dos hunos, transpõem o Danúbio e estabelecem-se no oriente do Império, penetrando depois na Grécia e na Itália, espalhando flagelos e devastações. Debalde surgem as vitórias de Estilicão, porque em 410 atingem elas as portas de Roma, que fica entregue ao saque e às mais duras humilhações. E aqui, em 410, foi de extrema crueldade a chegada desses líderes, principalmente os visigodos e os hunos, pela Itália, invadindo todo o Império Romano, pegando do Oriente para o Ocidente, trazendo vastas devastações, vastas humilhações e ações ignóbeis, tais quais muitos romanos faziam quando conquistavam os povos vizinhos. Não com as atrocidades eram proporcionais. Muitas das vezes, com a invasão dos bárbaros, as atrocidades eram muitas e muitas vezes superiores às bestialidades que os romanos faziam nas conquistas. Mas a massa de ódio acumulada foi desfechada sobre aquele povo que tinha em mãos um grande carregamento de ouro e deixou que esse ouro virasse pó e fosse levado pelos ventos do egoísmo, da vaidade e da arrogância. Por isso que todos no mundo atual devem pensar: todos os reinos que se estruturam pela vaidade, pela arrogância, pela prepotência, pela maldade, um dado momento, vem às mãos de Deus e lhe tira tudo das mãos. Basta ler o Apocalipse. Em 405, é Ragadásio que parte à frente de 200.000 soldados em demanda à cidade imperial, sendo vencido, porém roubando as mais fortes economias romanas. Um exército com 200.000 soldados não dá nem para a gente imaginar no mundo atual. Mas, ao partirem para cima, organizados e enfurecidos, e com uma força bem descomunal, bem desproporcional, vencem Roma. Roma havia esquecido a lição que tinha tomado lá atrás com Espartacus. Lembra que a gente falou? Espartacus deu uma lição importante em Roma, porque mostrou que Roma deveria tratar melhor os seus súditos. E a partir de um determinado momento, começam então as forças espirituais deixarem Roma à mercê das suas próprias forças, porque sem a ajuda dos espíritos nós não somos nada. Questão 459 do Livro dos Espíritos. Se eles influenciam na nossa vida, muito mais do que imaginamos. A unidade imperial perde a sua tradição para sempre. Com as suas vitórias, funda Clovis a monarquia dos francos. Os bretões, oprimidos pela invasão e privados do auxílio dos exércitos romanos, apelam para os saxônios, que povoavam o sul da Jutlândia, organizando-se posteriormente a heptarquia anglo-saxônia. A região onde hoje da Bretanha é uma pontinha bem ocidental da França, e também a Grã-Bretanha, que é hoje é o Reino Unido. Eles estavam subjugados, o tempo todo atacados. Eles se unem aos saxônios para montar um exército para a altura das suas defesas e cria então a Anglo-Saxônia lá na ilha da Grã-Bretanha, que é onde hoje é a Inglaterra e os países que constituem o Reino Unido. E quando eles criam então a nação anglo-saxônica, eles começam a criar uma organização, desenvolvem uma boa armada, uma boa marinha e começam a partir dali a ter a responsabilidade de organizar o mundo então nascente. E para lá foi direcionado vários espíritos de escola para começar a fazer esse processo de organização. Mas caberia mais para frente às Gálias, onde hoje é a França, organizar a base do entendimento, da compaixão e da humanidade espiritualizada no porvir da humanidade. Portanto, Jesus tem uma grande paciência com os anglo-saxões e também com os franceses, devido a esse trabalho inicial que eles fizeram. Mas, lembre-se,
tinha também com os romanos, e os abusos cometidos em um dado momento tem que dar um fim, tem que dar um basta naquelas atitudes, naquelas ações. O que Roma deveria fazer com a educação e amparo perseverantes, aqueles povos rudes e fortes vinham reclamar por si mesmos. Já que você não criou um processo de educação dentro do império, para levar esse processo de educação para os vizinhos, com diplomacia, com a série de recursos que eles teriam, principalmente com a ajuda da espiritualidade superior, não fizeram, não se interessaram em fazer, queria apenas tê-los como escravos ou servos, e então eles vieram para tomar tudo. Eram fortes, organizados e rudes. A grande cidade dos Césares poderia ter evitado a catástrofe do desmembramento se levasse a sua cultura a todos os corações, em vez de haver estacionado tantos séculos à mesa farta dos prazeres e das continuadas libações. Era a função do Império Romano ir levando a sua cultura, levando os seus conhecimentos, procurando estabelecer um compartilhar de relacionamento útil e construtivo com aqueles povos circunvizinhos, e eles então seriam agregados ao Estado sem grandes tumultos, sem grandes problemas. Mas a fome desarvorada pelo prazer, a ambição desmedida, levou-os a tomar atitudes apenas para ter uma mesa farta, para ter o conforto momentâneo, perdendo a grande oportunidade das realizações superiores que o Cristo tinha reservado para eles. E aí vem a destruição do império, e pior do que isso, as humilhações que Roma passou e o sofrimento que, já que eles escravizavam nesse momento, eles passam a ser escravizados, passam a ser usados, abusados e saqueados. Razões da Idade Média. A queda do Império Romano determinara no mundo extraordinárias modificações. Muitas almas heróicas e valorosas que se haviam purificado nas lutas depuradoras, não obstante o ambiente pantanoso dos vícios e das paixões desenfreadas, ascenderam definitivamente a planos espirituais mais elevados, apenas voltando às atmosferas do planeta para o cumprimento de enobrecedoras e santificantes missões. Então, naquele processo tão tumultuado de implantar o cristianismo, muitas almas foram se depurando, foram adquirindo um patamar de consciência superior. Após várias etapas no processo de evolução, só reencarnavam a partir do momento que tinham que cumprir enobrecedoras e santificantes missões. Organizar o Estado, criar vínculos de amizade e de amor, criar uma base de diálogo segura, porque quando você está com a sua consciência tranquila, você se impõe ao outro na maioria das vezes. A desorganização geral, com os movimentos revolucionários dos outros povos do globo terrestre, que embalde esperam o socorro moral do governo dos imperadores, originara um longo estacionamento nos processos evolutivos. Já que os governadores não sabiam como lidar com as situações, como organizar as situações, estaciona-se. E as pessoas sempre querendo algo que lhes trouxesse benefício. E vêm os movimentos revolucionários sempre perigosos e muitas das vezes contraproducentes. E aí, nessa época de transições que agora atinge as suas culminâncias, que vamos encontrar as razões da Idade Média ou o período escuro da história da humanidade. Quando os príncipes e reis não têm mais o domínio das situações, não sabem como gerenciar e organizar os estados, começam então a aparecer brechas para ações sempre desagradáveis e perigosas para as próprias massas que querem uma liderança firme. E nem sempre conseguem, e até mesmo para aqueles que entram por caminhos da rebeldia, criando grandes problemas e grandes empecilhos. Só esse ascendente místico da civilização pôde explicar o porquê das organizações feudais. Depois que, de tão grandes conquistas da mentalidade humana, nos grandes problemas da unidade e da centralização política do mundo. Então, somente entendendo que tem uma parte do ascendente místico que vamos compreender todos
os problemas que foi cair para perder a essência do amor, a essência do respeito entre aquela comunidade na hora que vem entrar para as questões feudais, entrando naquelas organizações mais complexas. É que um novo ciclo de civilização começava sob a amorosa proteção do Divino Mestre, e as últimas expressões espirituais do grande império retiravam-se para o silêncio dos santuários e dos retiros espirituais, para chorar na solidão dos conventos sobre o cadáver da grande civilização que não soubera prover os seus gloriosos destinos. E isso é uma coisa muito delicada, porque todos aqueles grandes líderes têm que passar de novo por certas provações e expiações, não tem muito o que fazer pela estrutura que estava então estabelecida, de pouca organização social e pouca propensão para aquilo que se precisava. Então muitos reencarnam, se enclausuram nos conventos e ali passam então pelas dores, pelas provações, e também comete-se muitos crimes muitas das vezes. Rochester tem vários livros que contam minúcias dos crimes cometidos pelos eclesiásticos daquela época, que muitas das vezes são os endividados de hoje, que lutam desesperadamente por uma gotinha de luz dentro da sociedade. Mestres do amor e da virtude. Almas sublimadas e corajosas reencarnam, então, sob a égide de Jesus, e para a grande tarefa de orientar as forças políticas da Igreja Romana, agora organizada à maneira das construções efêmeras do mundo. A partir desse momento, que a Igreja já está organizada dentro de uma forma política e efêmera do mundo, fazendo conchavos e muitas das vezes amenizando conflitos conscienciais de forma artificial e perigosa para o futuro, vem então almas muito corajosas e sublimadas. O papado era a obra do orgulho e da iniquidade, mas o Cristo não desampara os mais infelizes e os mais desgraçados. E foi assim que surgiram no seio mesmo da Igreja alguns mestres do amor e da virtude, ensinando o caminho claro da evolução aos povos invasores, trazendo-os ao pensamento cristão e destinando-os aos tempos luminosos do porvir. A partir do momento que tem aquelas pessoas mais iluminadas, mais voltadas para o bem dentro da Igreja, aqueles que já começavam a entender a importância do trabalhar para o bem, a esses que vinham invadindo a Igreja bem organizada, bem estruturada como estava, começa a levar dessa organização romana para os necessitados dos bens espirituais, para os necessitados do amor, da misericórdia e da paz. E assim, começa a plantar nos vários corações um misto de sentimento, de amor, de compaixão, de solidariedade, mas ainda mesclado com muito ódio, com muita arrogância, com muita prepotência. Como ainda existe até hoje, em muitos corações. A Caminho da Luz, um livro da editora FEB, de Francisco Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Visite o site da FEB Editora e conheça este e muitos outros livros que irão iluminar seus caminhos, abrilhantar a sua jornada evolutiva aqui na Terra. Porque sempre que estudamos o bem, sempre que lemos as palavras orvalhadas pelo amor superior, da espiritualidade superior, nós absorvemos algumas frações desse amor para evoluirmos e para buscarmos a paz, a fraternidade e a luz. Paz e luz a todos.